e graças a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte a Ele. Aleluia. Graça e paz, igreja do avivamento. Quem está vivo aí? Olha para essa pessoa linda, maravilhosa, cheirosa e fala para ela: você está feliz? Fala: que bom que você veio. Amém? Deus, Ele tem algo preparado para nós nessa noite, gente. Essa semana, na quinta-feira, nós começamos aí um propósito, né? Começamos um propósito de jejum, de oração, de intercessão, pelas almas, né? Pelos perdidos, por aqueles que se afastaram da presença do Senhor, por aqueles que foram aí, de uma forma ou de outra, laçados pelo inimigo. E durante essa semana, ou melhor, eu pedindo para Deus uma palavra, porque o meu coração, ele estava, sabe, eu estava muito assim, aflito, porque eu estou vendo o que está acontecendo com a nossa nação. Pessoas que estão morrendo. Quantas pessoas que estão morrendo e não conhecem Jesus Cristo? Quantas pessoas que estão sendo ceifadas aí, e elas não tiveram a oportunidade de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E ontem, sexta-feira à noite, eu fui preparar a palavra, né? Pedindo para Deus: Senhor, fala ao meu coração. E foi algo assim tão tremendo que Deus falou ao meu coração, gente. Eu comecei a tremer na hora que Deus começou a falar ao meu coração. Eu comecei a sentir uma fadiga. Sabe quando você sente uma fadiga assim, um aperto no coração? Já sentiu assim aquele aperto? Mas não é um aperto no coração por coisas banais, não. Um aperto no coração por aquilo que Deus estava ministrando ao meu coração. É como se eu estivesse tomando as dores ali naquele momento daquilo que Deus estava falando ao meu coração. E eu falei para o Pai, eu disse para Ele: Pai, me ensina a amar o Senhor, a amar as pessoas da forma que o Senhor me ama, da forma que o Senhor ama a igreja. Porque a igreja, ela só vai conseguir cumprir o propósito dela aqui nessa terra se nós aprendermos a amar da forma que Deus nos amou. Enquanto Deus ministrava no meu coração, o meu coração palpitava, eu falava: meu Deus, tenha misericórdia da minha vida, me perdoa, me ajuda, Senhor. Ajuda a tua igreja, Pai. Ajuda os teus filhos, Pai. Papai, usa as nossas vidas, Senhor, de uma forma tremenda, para que vidas possam ser alcançadas pelo poder da tua palavra, Senhor. Eu me lembro de um homem, um americano, que ele sentou junto com a sua equipe para ministrar ao coração daquela equipe. E naquele momento de ministração dele, ele disse para a equipe que ele queria pedir para Deus, que Deus fizesse, tipo no mundo espiritual, transportasse aquela equipe pelo menos uma semana no inferno, para eles enxergar e ver o que acontece no inferno com as vidas que vão para o inferno, para que criasse dentro deles um temor. Pensou, Neide? Duro não é ir, duro é voltar. Amém? Porque naquele momento ele estava ministrando para as pessoas, tentando mostrar o amor de Jesus Cristo para aquelas pessoas. E ele falou: a única forma das pessoas entender o que é uma vida indo para o inferno é essa pessoa ter um momento, sabe, um transladar, Deus levar essa pessoa em espírito, para que ela possa ver o que acontece, qual é o tipo de sofrimento das pessoas que morrem sem Jesus Cristo. E isso é algo que mexe com o nosso sentimento, mexe com as nossas emoções, e aí parece que vem um peso sobre nós, dizendo assim: meu Deus, o que nós estamos fazendo?
diante de tantas pessoas que estão morrendo. E aí foi quando eu levantei as mãos e disse assim: Pai, me ajuda, me ensina a ter esse amor, Pai. Me ajuda a passar para a igreja esse amor, mas não é um amor qualquer, é o amor que o Senhor teve por nós. E aí Deus me levou num texto que nós conhecemos, que é João 3,16. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí eu queria levar você nessa noite a entender algumas coisas. Eu queria pedir ao Espírito Santo para que o Espírito Santo de Deus nessa noite falasse ao seu coração de uma forma o qual você nunca ouviu nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Porque a primeira coisa que veio no meu coração é: quem seria capaz de entregar o próprio filho para morrer em prol de uma humanidade perversa, caída, uma humanidade sem amor, sabendo que essa mesma humanidade iria o desprezar, Mateus? Você já parou para pensar, para raciocinar isso? Como, Bruno, uma pessoa tem coragem de entregar o seu próprio filho, ou até Jesus, morrer por nós, sabendo que esse mundo é pecaminoso, as pessoas são perversas, as pessoas são más, as pessoas iriam virar as costas, as pessoas iam desprezar? Como que pode alguém ser capaz de fazer isso? E aí uma pergunta para você nessa noite: por que Deus amou o mundo de tal maneira? Qual é a razão para isso? Você teria capacidade para fazer isso? De morrer em prol de alguém, Bruno? Você teria capacidade? Você já parou para pensar o significado desse versículo? Gente, começou a queimar dentro do meu coração, porque às vezes a gente lê esse versículo 1, 2, 3 vezes, mas quando nós lemos o versículo com um propósito, com Deus queimando dentro do nosso coração, aí nós passamos a entender o que significa, por que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui, eu abro um parênteses aqui, né? Porque se há uma razão para isso, e essa razão aí é porque sem amor, gente, nada haveria além de Deus. Se não houvesse amor, não haveria criação, não haveria milagre, não haveria nenhuma espécie viva nesse universo. O amor de Deus, Ele não precisava, gente. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é único. Mas Ele fez isso por amor. Porque se Ele não tivesse feito isso aqui, ó, não haveria fé dentro do teu coração. Sabia disso aí ou não? Não haveria evangelho, Mateus. Amém? Esse cristianismo, esse evangelho não ia existir. Esse lugar, essa presença, esse id, não iria existir. Esperança não existiria, gente. Mas o amor de Deus foi capaz de suportar tudo, a ingratidão do homem, a destruição do homem. Amém? Esse mundo maligno, Deus foi capaz de virar as costas para tudo isso aí e dizer assim: vale a pena eu amar. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 13, abra lá 1 Coríntios capítulo 13. Esse texto aqui, ele é maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 13, verso 1.
Diz assim, olha só que interessante isso aqui. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, ou não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que não tine, um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ou de profecias, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que eu tivesse a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse todas as minhas fortunas para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredora, é benigna. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, logo folga com a injustiça, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Eu imagino quando Paulo ele escreve essa carta aos Coríntios falando do amor. Aqui ele ministrou o próprio derramar de Cristo Jesus naquela cruz, gente. Porque a Bíblia diz que Deus entregou o seu Filho, porque Ele amou o mundo de tal maneira, que Ele entregou o seu Filho. E Jesus, Ele se fez também amor. Jesus, Ele foi levado a viver esse amor. Porque Ele sabia que, por mais que Ele tivesse curado os enfermos, paralíticos tivesse andado, amém? Por mais que Ele transportasse um monte para um lado e para o outro, andasse sobre as águas, se Ele não cumprisse o propósito de se entregar naquela cruz por amor, não ia valer nada. O que eu quero que você entenda nessa noite, que tudo isso só existe porque Deus amou o mundo de tal maneira, que embora Ele por si só bastasse, pelo seu amor, Ele escolheu dar espaço, gente, para que houvesse o amor, para que houvesse eu e você nessa terra. Vocês conseguem entender isso ou não? Nós só estamos vivos pelo amor de Deus. Amém? Nós só estamos aqui nessa terra pelo amor de Deus. E é isso que nós precisamos entender nessa noite. Que o amor do Pai é suficiente para vivermos, para sermos felizes e para amarmos os outros como Deus nos amou. Isso é suficiente para nós e nós precisamos entender isso nessa noite. 1 de João capítulo 4, verso 11 e 12 diz assim, 1 de João 4, 11 e 12 diz assim, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é o perfeito, em nós é perfeito o seu amor. Vocês conseguem entender isso ou não? Eu sei que às vezes não é difícil, eu sei que às vezes é difícil entender esse amor aqui, mas é bíblico, é o que está na palavra de Deus, é aquilo que Deus passa para nós, é aquilo que Deus quer que nós venhamos viver. Então quando nós descobrimos, quando nós entendemos que o amor de Deus é suficiente para nós, parece que há um descanso na nossa alma. Por que às vezes a alma das pessoas são aflitas? Por que às vezes as pessoas não estão contentes? Justamente porque parece que o amor de Deus não é suficiente, parece que eu preciso de algo a mais.
Mas quando eu descubro que o amor de Deus é suficiente para mim, que eu preciso amar da forma que Ele me amou, a minha vida ela muda completamente. Porque aí eu passo a dar valor nas coisas de Deus. Eu passo a entender o propósito, porque Deus um dia me chamou. Vocês estão comigo aí ou não? Estão vivos ainda ou não? Quando eu descubro esse amor aqui, quando eu entendo esse amor, quando há uma revelação no meu espírito, porque se houver uma revelação só nos meus ouvidos, ele vai entrar de um ouvido e sair pelo outro, mas quando há uma revelação no meu espírito, eu entendo que o amor do Senhor é suficiente para mim, porque tudo que eu preciso está nele, eu não preciso ficar desesperado. Tudo que eu preciso está no Senhor. Se eu estou em Cristo, uma nova criatura eu sou, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na minha vida. Quando eu descubro isso, quando eu entendo esse amor aqui, eu passo a enxergar as pessoas de uma forma diferente. Eu passo a enxergar o propósito de Deus de uma forma diferente. O meu coração começa a pulsar mais. Eu começo a me preocupar mais com as vidas. Eu começo a entrar num momento de desespero, dizendo assim: Pai, o que está acontecendo com essas vidas? E aí eu entro num processo de se entregar. Olha para essa pessoa e fala: você está disposto a se entregar, meu irmão? Porque enquanto nós não nos entregarmos de verdade para o Senhor, Jesus, Ele se entregou naquela cruz, mas imagina um pai tendo que entregar o seu próprio filho. Hein, Paulo? E o pai, ele não pensou, ele simplesmente entregou. Por isso que a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira. E eu queria aqui me atentar nessas palavras aqui, de tal maneira. O significado de tal maneira significa aqui que não existe cálculo matemático, Mateus. Não tem cálculo para produzir, sabe? Não existe. Diante desse amor de tal maneira que é impossível alguém calcular esse amor. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira, não existe matemática para isso, ninguém consegue compreender isso. E é isso que precisa estar dentro do nosso coração. Por que Deus amou o mundo de tal maneira, meu irmão? Não tente entender, não queira fazer cálculo para tentar descobrir. Essa matemática não tem resultado, não tem como vou descobrir. Porque sai fora da lógica humana. Foge do raciocínio humano. Esse tal maneira de Deus aqui. E aí o que eu quero que você entenda nessa noite aqui. Isso traz uma lição para nós. Amém? Esse amou o mundo de tal maneira. E aqui nós temos uma lição. Que lição é essa, meu apóstolo? Que o amor, ele ama primeiro. Olha para mim aqui, gente, pelo amor de Deus. Não converse, não se distraia. Essa palavra, ela precisa entrar no teu coração hoje. Amém? Não se distraia por nada agora. Escute o que o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração nessa noite. Amém? Essa lição que nós temos aqui. O amor, ele ama primeiro. O amor, ele toma iniciativa. Foi isso que Deus fez. Amém? A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira. Então, mesmo o mundo sendo um mundo perverso, mesmo Ele sabendo que esse mundo iria trair, mesmo sabendo que esse mundo iria virar as costas, mesmo que sabendo que esse mundo ia cuspir na cara dele, ia colocar ele numa cruz, ia chicotear ele, mesmo assim, Ele amou primeiro. E o que eu aprendo aqui nessa noite? Não espere, meu irmão, alguém te amar. Amém? Ame primeiro.
Olha para essa pessoa e fala assim: meu irmão, não espere alguém te amar. Ame primeiro. Amém? Sem ficar aí, sem ficar preocupado ou computando que vai ser retribuído, sabe? Esperando alguma coisa. Às vezes o erro nosso, às vezes é esperar alguma coisa. Amém? E eu já descobri que esse amor em que a gente espera alguma coisa, ele não tem sentido. O amor verdadeiro é aquele que você ama sem esperar nada em troca. Sabe? É você não criar expectativa. Deus não criou expectativa. Não. Deus não diz assim: agora eu vou entregar o meu filho na cruz do Calvário, eu vou entregar ele, amém? E toda a humanidade vai se converter, toda a humanidade vai mudar. Deus não criou essa expectativa. Deus simplesmente amou, mesmo sabendo que o homem iria virar as costas para ele, mesmo sabendo que o homem iria crucificar o seu filho naquela cruz, ia blasfemar contra ele. Amém? Então aqui eu aprendo que eu não preciso computar. Será que vão me retribuir? Será que porque eu estou amando eu vou receber alguma coisa em troca? Não, meu irmão, não é dessa forma. Porque senão nós vamos nos frustrar. Se nós criarmos uma expectativa, nós vamos nos frustrar. Nós precisamos amar, Neide, sem querer nada em troca. Amém? Porque quando eu amo sem querer nada em troca, eu sou livre. Porque quando eu quero alguma coisa em troca, eu fico preso. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira. Fala para o teu irmão aí, fala: meu irmão, você está preparado? Por que eu estou dizendo isso para vocês nessa noite? Porque está ardendo dentro do meu coração. Porque quando nós falamos de amor, nós queremos colocar responsabilidade em outra pessoa. Mas bate no peito e fala assim: a responsabilidade é minha. Amém? Quando nós falamos de amor, gente, nós não temos que colocar a responsabilidade em alguém. Nós temos que trazer a responsabilidade e dizer assim: nossa, eu decido amar primeiro. Então eu assumo a responsabilidade de amar e ponto final. Não adianta você amar alguém e esperar que aquela pessoa ame você da mesma proporção. Eu não digo para o casamento. Aí se você casar e a pessoa não amar você, aí pode ser meio ruim. Mas eu estou dizendo aqui do amor que Deus sentiu por nós. Amor por vidas. Vocês conseguem entender ou não? Amém? Porque senão você fala assim: eu vou arrumar uma namorada, mesmo ela não gostando de mim, eu vou casar assim mesmo. E aí depois pode complicar. Você pode conseguir converter isso aí. Mas é um amor de responsabilidade, é um amor diferente. Amém? É aquele amor sem querer nada em troca. É aquele amor dizendo assim: eu estou disposto a pagar um preço, eu estou disposto, amém, a andar uma milha. Eu estou disposto a abrir mão de algumas coisas para salvar aquela pessoa, para falar do amor de Jesus para aquela pessoa. E é isso que eu preciso entender, porque se eu guardar isso dentro do meu coração, sem querer colocar responsabilidade nas pessoas, eu vou viver mais feliz. Porque eu vou amar, porque eu decidi amar. Não porque eu criei expectativa. Não porque eu espero que a outra pessoa me ama. Vocês estão entendendo ou não? Esse amor de Deus, ele é tremendo, gente. Amém? Porque... Vamos lá, nós que estamos aqui nessa noite. Quantas vezes a gente não pisa na bola com Deus? Não é verdade? Imagina se Deus ele ficasse na expectativa de alguma coisa nossa, nós iríamos frustrar Ele sempre. Mas independente de qualquer coisa, Ele nos ama, gente. E é isso que nos fortalece, é isso que precisa ser o suficiente para nós nessa noite. Porque se nós sairmos daqui hoje com esse pensamento, nós vamos agir diferente lá fora, diante das pessoas. Vai haver dentro de nós uma compaixão. Amém ou não amém? Sim ou não? Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, fala assim: meu irmão, já que Deus amou o mundo de tal maneira, fala para ele assim: então anime-se de tal maneira. Ame de tal maneira, leia a palavra de tal maneira, busque o Senhor de tal maneira,
Aprenda a cultuá-lo de tal maneira. Dê um louvor a Ele de tal maneira. É isso que nós precisamos fazer em troca. Se Ele nos amou de tal maneira, vamos fazer algo para Ele também de tal maneira. Vamos ser mais fiéis a Ele de tal maneira. Vamos cumprir o nosso propósito que nós fizemos diante dEle de tal maneira. Vamos firmar a nossa aliança com Ele de tal maneira. Vamos amar os perdidos que estão lá fora de tal maneira. É isso que nós precisamos entender nessa noite. Jesus, gente, Ele foi a personificação do amor. Repita assim comigo: Deus é amor. E Jesus, Ele veio representar o Pai. Eu falei isso domingo passado, vocês se lembram disso? Que eu falei sobre o discípulo de Jesus, me fugiu agora da mente. Ai, gente, deu um branco agora aqui. O André perguntou para Jesus assim: Senhor, nos mostra o Pai. E ele fala para ele assim: quem me vê, olha para mim, você está vendo o Pai, porque eu e o Pai somos um. Amém? Então Jesus Cristo aqui, Ele veio representar o Pai. Através da pessoa de Jesus, Ele veio mostrar quem é o Pai. Quando você lê o Antigo Testamento, o Velho Testamento, diante da lei, a referência de amor era amar o próximo como a si mesmo. Sim ou não? Amém? O mandamento é: ama o seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus, Ele chega lá em João, Ele dá um novo mandamento. E Ele fala assim: ama o próximo como eu te amei. Como Deus te amou, ame o próximo como Deus te amou. Ele muda isso no Novo Testamento. Ele dá uma nova direção, Ele dá uma nova linhagem para isso aqui. Ele muda esse amor. Ele falou: para de amar as pessoas como você ama a si mesmo. Agora ame as pessoas como Deus te amou, como eu te amei. E aí Jesus, Ele vem mudar tudo isso aqui, gente. E é algo interessante nessa noite. Um pastor americano chamado Charles Spurgeon, ele disse assim: a primeira consideração é o dom. O amor é um dom. Fala para o teu irmão: o amor é um dom. Ele diz assim: os homens que amam muito estão prontos a dar muito. Casualmente podem medir a verdade desse amor através do sacrifício e renúncia. Amém? Então o que significa aqui? Que esse amor aqui, ele não quer nada para si. Esse dom de amor, esse amar as pessoas da forma que Deus me amou, ele não quer nada para si. Esse amor aqui, ele não se esgota em ajudar, em abençoar as pessoas. Ele é um verdadeiro amor. Ele não é simplesmente um nome de amor. Ele é uma atitude de amor. Vocês conseguem entender isso ou não? O pouco amor, Mateus, ele esquece de trazer água para lavar os pés. Amém? Mas aquele que tem um grande amor, que tem muito amor, ele quebra o vaso de alabastro nos pés. Pegaram aí ou não? Quem tem pouco amor esquece de trazer a água para lavar os pés. Esqueci de trazer a água para lavar os teus pés, Mateus. Mas quando eu tenho muito amor, eu não esqueço, sabe, o frasco de perfume de alabastro para quebrar diante dos teus pés, porque eu te amo. Vocês conseguem entender isso ou não? Amém ou não? Quando eu tenho amor, aquilo ferve dentro do meu coração, eu não ando esquecido. Mas quando eu não tenho amor, eu esqueço até a água para lavar os pés. Vocês estão comigo, gente, ou não? Em nome de Jesus. Tem um outro pastor americano chamado George Whitefield. Ele diz assim, ele clamou dizendo assim: dá-me almas ou toma minha vida. Amém? Uma paixão por almas, uma profundidade de dor em favor das pessoas, um cuidado pelo rebanho de Deus, que desafia a capacidade de palavras, suspiros, lágrimas. Amém? Olha só o ponto dele dizer assim: Senhor,
Dai-me almas, ou toma minha vida, ou me tira dessa terra. Se for para mim ser um ser qualquer, igual a qualquer pessoa, que não tem compaixão pela uma alma, que não ama uma alma, me tire dessa terra, Senhor. Olha o amor que estava dentro do coração desse homem, uma paixão por alma, gente. Charles Finney, ele diz assim, que o segredo dos avivamentos estava no fato de que ele e os outros que estavam com ele sabiam como entrar em dores de parto. O próprio apóstolo Paulo fala isso. Isaías 66:8 diz assim: mas logo que Sião esteve de parto, deu luz a seus filhos. Amém? O que esse cara estava tentando dizer aqui? Ele estava tentando dizer que a dor de parto é você pagar um preço para ver alguém nascendo de você. Só uma mãe sabe isso. A mãe sabe o que é dor de parto, sim ou não? Porque depois, né, Neide, no momento do parto, aquela dor, mas depois que o neném nasce, é uma alegria, é uma felicidade, é um contentamento. Sabe, a mãe diz assim, não, esse só vai ser esse filho aqui, depois eu não vou ter mais filho. Depois que nasce, esquece a dor de parto. E ela quer ter mais filho. Amém? E é justamente o que ele estava dizendo aqui, o verdadeiro avivamento estava no fato, ele falou, dele e dos outros, saber o que é ter dor de parto. Nós precisamos aprender a ter dor de parto. Nós precisamos aprender a ter dor pelas pessoas que estão aí fora, perdidos. Nós precisamos ter essa dor dentro de nós, sabe, ao ponto de não ficar, sabe, de ficar inquieto dentro de casa, ao ponto de ficar desesperado, sabe, aquela dor dizendo assim, meu Deus, o que está acontecendo com fulano de tal? Meu Deus, o que está acontecendo com aquela vida? Meu Deus, será que vai para o inferno? Meu Deus, aquela família está se desfazendo. Uma dor dentro de nós. Isso precisa existir, igreja. Esse é o amor de Deus. E esse amor precisa estar dentro de nós. Cutuca o teu irmão aí e fala, meu irmão, saia daqui hoje com essa convicção dentro do teu coração, meu irmão. Amém ou não amém? Um outro pastor chamado David Briner, ele disse assim, eu não me importo para onde vou. Presta atenção nisso aqui, é muito rico. Eu não me importo para onde eu vou, como eu vivo, ou o que eu tenha que suportar a fim de salvar os perdidos. Aí ele diz assim, quando eu durmo, sonho com eles. Quando eu acordo, são os primeiros em meus pensamentos. Nenhuma quantidade de conhecimento acadêmico, de elevada capacidade de exposição, de brilhante e viva eloquência, pode reparar a ausência de um profundo, apaixonado e compassivo amor por aqueles que estão perdidos. Olha só, Mateus, a conclusão que esse camarada teve, olha a comparação que ele fez. Primeiro ele dizia que quando ele dormia, ele sonhava com eles. Quando ele acordava, era a primeira coisa que vinha nos seus pensamentos. É isso que Deus nos incomoda nessa noite, gente. Porque a gente está preocupado com fazer das nossas coisas. Sim, é bacana, você tem que preocupar com as suas coisas, sim. Mas nós estamos esquecendo das vidas. Sabe, parece que ela sumiu dos nossos pensamentos. O que eu quero que você entenda nessa noite como igreja? Amém? Como igreja nessa noite, que quanto antes confessarmos que perdemos a nossa angústia pelos perdidos, melhor será para a causa de Cristo. Amém? Nós precisamos, antes de tudo, confessarmos que eu perdi essa angústia, sabe, essa angústia pelos perdidos, ela sumiu de dentro do meu coração. Porque se eu identificar isso e confessar isso, vai fazer bem para a causa de Cristo. Amém ou não amém? Encararemos o fato amargo e assustador de que estamos nos acostumando com os passos pesados da multidão, de
pessoas perdidas, caminhando sem direção, em uma eternidade sem Cristo. E é verdade, gente. Nós precisamos encarar isso aqui, e é um fato amargo, Mateus, que a gente precisa encarar urgentemente, e é assustador, de pessoas, amém, que estão se perdendo, e às vezes nós já estamos acostumados com isso, que parece que isso não traz mais empatia, parece que isso não traz mais nenhum sentimento dentro de nós, porque nós já acostumamos com as pessoas se perdendo, com as pessoas morrendo, com as pessoas indo para o inferno. Amém? As pessoas estão sofrendo, parece que, eu já acostumei com isso, já sabe o médico, né? Às vezes o médico, você vai no médico, você está chorando de dor, triste, ele, não, sabe? O camarada do ML, Paulo, fala? IML, né? Vai lá, pega o morto, sabe? Joga lá naquele tambão de ferro e não está nem aí, não tem sentimento. Sabe o que é isso? Se acostumou com aquilo ali, com aquela questão ali. E às vezes nós, como servos do Senhor, que fomos escolhidos para viver esse evangelho, parece que nós acostumamos com as pessoas se perdendo, com as pessoas morrendo, com as pessoas indo para o inferno, e parece que não há sentimento dentro de nós. Pessoas que estão indo para a eternidade sem Cristo, gente. Amém ou não amém? Isso precisa voltar a queimar dentro de nós, em nome de Jesus. Isso precisa voltar a queimar dentro de nós. Quantas pessoas que estão indo para a eternidade sem Jesus Cristo, e eu preocupado no que eu vou fazer amanhã, eu preocupado no que eu vou fazer depois que eu sair do culto. Amém? Preocupado que o culto acabe logo, que eu quero ver se eu assisto um programa à noite na televisão. Ao invés de chegar e queimar e dizer assim, meu Deus, Pai, meu Deus, o que está acontecendo comigo, Senhor, me ajuda a tua igreja, Senhor, traga avivamento, traga temor, traga amor novamente para a igreja, Pai. Mas acima de tudo, compaixão, amar de tal maneira, a não se acostumar mais com isso. Vocês estão entendendo, gente, ou não? Sabe o que eu vejo aqui? Parece que perdemos o poder de chorar, de lutar, de suplicar, de agonizar em favor dos perdidos. Sabe? Se colocar a cabecinha, a oração começa 9h30, você vem 9h e põe o joelho aqui no altar e começa a chorar para o Senhor, pedir perdão ao Senhor, falar, Pai, não deixa eu perder isso não. Amém? Voltar a querer ver as pessoas sendo salvas. Amém? Sabe, tentando ver o despovoar do inferno o mais rápido possível. Olha para essa pessoa e diga assim, fala, meu irmão, se você perdeu esse poder de chorar, de lutar, de suplicar, meu irmão, em favor dos perdidos, ainda é tempo, meu irmão. Porque se você reconhecer hoje que o amor do Senhor é o suficiente para a tua vida, isso vai voltar a queimar dentro de você novamente. Você não vai perder o interesse das outras coisas, gente. Só que vai ter um tempo na tua vida que você vai falar assim, esse tempo é exclusivo para isso. Vocês conseguem entender isso ou não? Amém? Você vai ter um tempo de tal maneira, que você vai falar assim, esse tempo eu vou dar de tal maneira para Deus. Porque eu não posso ver os perdidos, eu não posso ver as pessoas indo para o inferno. E eu achando que é tudo uma beleza, tudo uma maravilha. Ah, eles que não querem. Não é eles que não querem, é o diabo que não quer, meu irmão. Amém? Amém ou não amém? Aí volto aquilo que eu falei no começo. Deus leva no espírito, deixa lá no inferno uns minutos, um dia, só para ver o sofrimento das pessoas. Você volta de lá dizendo assim, Pai, nenhuma alma mais vai para o inferno, principalmente a minha. Vocês estão me entendendo, gente, nessa noite? As multidões longe de Cristo não têm consciência
de sua condição perdida, meu irmão. Simplesmente porque nós não temos consciência de sua condição de pecado e condenação eterna. Nós somos o feedback, gente, somos nós que vamos trazer a consciência dessas pessoas através do Espírito Santo, gente. Vocês conseguem entender isso ou não? Porque essas multidões que estão longe de Cristo, elas não têm consciência da sua condição de perdidos, elas não passa na mente delas, elas não sabem o que significa isso. Porque talvez nós não temos essa consciência de passar para elas a condição do pecado e a condenação eterna. O ato de Deus entregar o seu filho naquela cruz foi para abrir um portal para a salvação. Não existia portal para a salvação. O mundo jaz no pecado, o pecado de Adão, e o que era para eles era condenação eterna. Deus ama o mundo, entrega o seu filho para abrir um portal para que todos tivessem direito da salvação eterna. E as pessoas não conhecem salvação eterna, e as pessoas não conhecem condenação eterna. E por não conhecer essa condenação eterna, nem salvação eterna, elas ficam vagando sem saber o que fazer. E aí, quando elas chegam perto de nós, elas ficam sem saber da mesma forma. Porque na maioria das vezes nós não temos essa consciência de falar para eles. Amém ou não amém? Amém? E aí, o que acontece? Isso o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Nós nos tornamos aí profissionais, né? Mecânicos, frios, nos nossos esforços para alcançar os perdidos. Sabe, a gente fica, sabe, vamos fazer isso, vamos. Sabe o que é você se tornar um profissional, se tornar um mecânico? Vamos fazer uma rede? Vamos, só vamos fazer uma rede, porque afinal de contas a gente sabe como fazer uma rede. Afinal de contas a gente sabe como fazer um culto. Amém? E fica naquele negócio mecânico, frio. Amém? Não tem esforço para alcançar os perdidos, porque parece que eu já aprendi como se faz, e eu tenho que deixar isso que eu já aprendi como se faz, e voltar a fazer como se deve fazer. Amém? As almas precisam ser alcançadas. Por que eu estou dizendo isso para você? E eu quero que você seja hoje batizado pelo Espírito com essa palavra aqui. Porque da mesma forma que Deus queimou no meu coração, se eu encontrar mais uns 3, 4, 5 que vai queimar da mesma forma, essa igreja vai ser diferente, gente, em nome de Jesus. Amém? Aqueles que tentam, por que eu estou dizendo isso aqui? De profissional, mecânico, frio, no esforço para alcançar o perdido. Porque aquele que tentamos ganhar, não sente em nós qualquer calor, paixão, aflição, apreensão real ou tristeza sobre a sua condição de perdido. Quando nós abrimos a boca, eles não sabem, eles não sentem dentro de nós qual é a real condição deles. Amém ou não amém? Vocês estão entendendo ou não? Não vê evidências de conflito interior da nossa parte, para avisá-los dos erros e de seus caminhos. Sabe aquele conflito dentro de mim, uma evidência dentro de mim para mostrar para aquelas pessoas o erro, o caminho errado que eles estão vivendo. Por isso que às vezes a gente chega para evangelizar alguém, a gente, paz e amor, e a gente não conscientiza a pessoa do pecado, a pessoa não consegue encontrar em nós, sabe, aquela certeza, aquela convicção, meu Deus, eu sou um pecador mesmo, e eu preciso confessar Jesus, eu preciso mudar minha vida, porque às vezes eu mesmo não estou agindo dessa forma, e as pessoas, elas não acham evidência na minha vida. Vocês conseguem entender isso ou não? E a gente precisa buscar isso em nome de Jesus. Tentamos persuadir sem paixão, vencer sem conquistar,
É impossível ganhar almas com os corações frios e olhos secos. É impossível converter uma alma com um coração frio e com os olhos secos. E a igreja precisa voltar a queimar novamente, em amor às vidas. Amém ou não amém? Sabe, aquele momento, fala, não, aquela pessoa não pode ir para o inferno. Joel capítulo 2, eu já vou terminar essa palavra. Joel capítulo 2, versículo 13 ao versículo 17 diz assim: e rasgai os vossos corações e as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos, em libação para o Senhor vosso Deus. Tocai, preste atenção nisso, tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai as crianças e aos que mamam, saia o noivo de sua câmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes e os ministros do Senhor entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam aos povos: onde está o seu Deus? Somente através do nosso choro, do nosso planto, através do nosso amor pelas vidas, é que Deus pode ter misericórdia dessas pessoas que estão indo para o inferno, gente. E é isso que nós precisamos voltar a fazer. Manda reunir a congregação, sacerdotes, levitas, ministros, voltem a chorar novamente por vidas. Volte a se prostrar, a lamentar novamente por vidas. Porque é dessa forma que Deus ele vai olhar e vai se arrepender e vai trazer salvação. Porque ao invés de nós ficarmos com o nosso coração aquebrantado, às vezes a gente fica meio redio. Amém ou não amém? A razão porque não há intercessão, angústia e choro entre o pórtico e o altar, é que o povo de Deus não está atento para as condições desses dias atuais. Amém? O povo de Deus, por não estar atento ao que está acontecendo nesses dias, por não estar atento ao que está acontecendo na atmosfera, sabe, nessa terra, eles não estão chorando mais, não estão intercedendo mais. Qualquer coisa rouba o teu momento de interceder, qualquer coisa rouba o teu propósito de intercessão. E aí se torna uma prática, ou melhor, se torna um peso interceder. E aí eu não choro mais, eu não tenho mais angústia, eu não tenho mais lamento. E a igreja precisa voltar novamente a se angustiar, sabe, sentir aquele aperto no coração porque as vidas estão se perdendo. A igreja precisa voltar novamente a chorar entre o alpendre e o altar, sabe, entre o lugar de fora, desde a minha casa, meu quarto, eu tenho que chorar desde lá até o altar do Senhor. Eu preciso chorar diante do Senhor, eu preciso clamar pelas vidas. Amém ou não amém? Eu preciso tirar um cantinho, ir lá na beira do mato, lá, sabe? Ficar num cantinho, os pernilongos te mordendo, e você falando assim: Senhor, tenha misericórdia das vidas, Pai. Tenha misericórdia da igreja, Senhor. Desperta a igreja, Senhor. Voltar a chorar novamente, gente, porque é isso que vai fazer sentido. E é isso que a igreja precisa entender. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira, porque tudo isso é possível. Deus amou o mundo de tal maneira,
amém, entregou o seu próprio Filho na cruz do Calvário para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que confessarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sabe, se arrepender dos seus pecados, tem a vida eterna, e essa condição está em nós, como igreja do Senhor. E nós como igreja precisamos despertar, amém? Repita assim comigo, assim, fala assim: ó Senhor, desperta-nos, renova as nossas forças, não nos deixe, Pai, que uma pessoa sequer passe para a morte, em vergonha, em pecado, sem que nós, por meio de Ti, busque essas pessoas, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Não permita que essas pessoas morram. Não permita que eu veja dentro da minha casa o meu pai ir para o inferno, porque eu não tenho coragem de ser o sacerdote ali dentro. Minha mãe indo para o inferno, porque eu não tenho coragem de ser o sacerdote ali dentro. Minha esposa indo para o inferno, porque eu não sou sacerdote ali dentro. Sacerdote é aquele que ama. Não é aquele que confronta, não é aquele que dá de dedo, não é aquele que retruca, mas aquele que ama de tal maneira, ao ponto de se humilhar, para ver uma alma sendo salva. E é isso que precisa acontecer novamente em nós, amém? É isso que a igreja precisa voltar a viver novamente, porque se nós não voltarmos a viver isso aí, nós vamos ser simplesmente um mero preparador de discurso. Que sabe o que precisa fazer, mas não faz. Amém? E eu quero dizer bem claro para vocês, o preço que foi a entrega de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu não quero falar blasfêmia aqui não. Amém? Hoje, em vida, nós não precisamos pagar nada. Mas vai chegar um dia que nós vamos ter que prestar conta a respeito desse amor que foi nos dado de graça. E eu não tive coragem de fazer o mesmo. Amém? Que a igreja a partir de hoje volte a se apaixonar novamente. Que ao deitar, meu irmão, você deite e sonhe com vidas. Ao levantar, a primeira coisa que vem na sua cabeça são as vidas que estão indo para o inferno. Amém? Que nada mais importe para você, se não for para você ser um ganhador de almas. Se não for para você ser aquele que vai apresentar as almas diante do Senhor. Não tem poder acadêmico, não tem sabedoria, não tem inteligência que substitua o desejo e o prazer de ganhar almas. A Bíblia diz que sábio é aquele que ganha almas. Livro de Provérbios. Amém? Que a partir de hoje a gente possa sair daqui e começar a ser diferente na nossa casa, principalmente aqueles que não têm a família convertida. Começa a ser o diferencial ali dentro, amém? Começa a voltar a queimar novamente. Eu duvido se você não vai incendiar a sua casa. Eu duvido se a sua casa não vai queimar. Eu duvido se os seus filhos, se a sua família não vai querer conhecer esse Jesus Cristo que você conhece. Agora, se a gente abandonar, se a gente fazer de conta que não é com a gente, você pode até ter a sua salvação garantida, porque é um direito teu. Mas que tristeza, Mateus, a gente está andando no meio do caminho, quando chegar no céu, nós vamos para o átrio do Senhor, e a gente vê aqueles que a gente ama, aquelas pessoas que a gente gosta, indo para o lago de fogo, de enxofre, porque no tocar, no suar da trombeta, todos nós nos apresentaremos diante do Senhor.
Sabe, você falando assim, não, vem comigo, não, eu tenho que ir por aqui. Você já parou para pensar nisso ou não? E nós em vida, tendo condições de mudar isso, mas às vezes por orgulho, por vaidade, a gente se fecha. Está na hora de nós voltarmos a retribuir esse amor e as pessoas da forma que Deus nos amou, ao ponto de nós nos entregarmos para ver essas vidas sendo salvas em nome de Jesus Cristo. Isso é uma escolha. Não é por força nem por violência. O louvor pode subir. Não é por força nem por violência. É uma escolha, gente. Amém? Eu posso escolher e continuar sendo insignificante, ou posso escolher a partir de hoje dizer, Pai, tem uma música, né, ela fala, dai-me filho, senão eu morro. Amém? Eu posso escolher a fazer a vontade do Pai, ou eu posso continuar vindo na igreja. A igreja nunca vai fechar as portas para ninguém. Se Deus for suficiente para você, enquanto viver nessa terra, você vai querer agradecer Ele e dar a Ele a tudo aquilo que Ele merece. E o que o Pai mais anseia são almas. Porque Ele amou o mundo e Ele deu o seu próprio Filho em amor ao mundo, para que todos que creem em Jesus Cristo não venham a perecer. E Deus deu isso para mim e deu isso para você. Às vezes nós confundimos. Um dos maiores erros que a igreja tem é confundir uma palavra livre-arbítrio que não está na Bíblia. Não existe a palavra livre-arbítrio na Bíblia. E às vezes a gente acha e usa a palavra livre-arbítrio para fazer o desejo da nossa carne. A única vez que Deus coloca sobre o livre-arbítrio é quando Ele coloca lá em Deuteronômio, Paulo, que Ele diz assim, eis que te põe a bênção e a maldição. Aquilo, o uso do livre-arbítrio para o crente, é em questão de você aceitar Ele e continuar com Ele, ou largar Ele e desistir dEle. É para isso que serve o livre-arbítrio para o crente. Vocês estão entendendo ou não? O livre-arbítrio na Bíblia, ele é usado para isso. Então eu aceito fazer a vontade do Pai, ou eu não aceito fazer a vontade do Pai. E às vezes as pessoas, elas usam o livre-arbítrio para massagear o seu ego e para fazer as suas vontades. E Deus fala assim, eu nunca permiti que o livre-arbítrio fosse usado para isso. Amém? Mas hoje você tem o direito de escolher entre agradar o coração do Pai ou continuar vivendo da forma que você quer viver. Vai ficando de pé para fazer de conta que nós estamos terminando. Amém? A partir de hoje você pode escolher exalar esse amor nessa terra, ou pegar esse amor que foi dado para você e guardar ele, e não retribuir, não distribuir com mais ninguém. Mas você pode sair daqui hoje dizendo assim, Pai, a partir de hoje a minha vida não vai ser mais a mesma, Pai, porque a partir de hoje eu não vou ser mais omisso. A partir de hoje eu não vou mais viver como quem não sabe. A partir de hoje eu quero que o Senhor coloque dentro do meu coração esse desejo por vidas, esse desejo em amar vidas, esse desejo em amar o meu próximo, jejuar pelas pessoas, orar pelas pessoas, ministrar ao coração dessas pessoas, ir atrás dessas pessoas.
Isso é aquilo que Deus espera de cada um de nós, como ministros do Senhor. Porque o amor pelo ministério, o amor por vidas, é o que arde dentro de um coração de um ministro de Deus. E você que nessa noite, você foi chamado para esse ministério. Você foi chamado para fazer parte do ministério da reconciliação. E reconciliar o homem com Deus. E cada um de nós foi chamado para isso. Feche os seus olhos. Coloque a mão no teu coração agora. Você tem a oportunidade de falar com o Senhor. Você pode dizer para Ele assim: Pai, o Senhor sabe das minhas debilidades, Pai. O Senhor sabe, papai, das minhas fraquezas, mas me usa da forma que o Senhor quer me usar, Senhor. Me usa, Senhor, porque eu não preciso ser uma pessoa eloquente, eu não preciso ser formado em várias faculdades. Eu só preciso queimar de amor, Pai.